Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui para você uma dica de direito constitucional, uma dica que diz respeito, sobretudo a você que vai prestar aí nas carreiras militares, Polícia Militar, por exemplo, as penas que a Constituição autoriza e as penas ou punições que ela veda, que ela proíbe. E o conjunto é de 5, tanto para um lado quanto para outro. 5 penas proibidas, 5 penas permitidas. Você tem que dominar isso, tem grande chance de aparecer aí nas provas, nas carreiras militares, sobretudo. Estou me referindo ao artigo 5º, inciso 44, que diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, esse inciso, ele diz quais as que são permitidas. Por exemplo, privação ou restrição da liberdade. Claro, condenado a regime fechado, por exemplo, prisão, essa é a hipótese, bastante conhecida. B, perda de bens, é uma punição autorizada, decretação da perda de bens. Multa, você sabe, inclusive você talvez até já tenha sofrido essa multa, né? A pena de multa. Prestação social alternativa, nem tudo se resolve com restrição da liberdade, com cadeia, com prisão. Muitas vezes você vai ter aí uma pressão alternativa, cesta básica, trabalho comunitário, etc. E, por fim, a última autorizada é a suspensão ou interdição de direitos. Aqui, por exemplo, nós teríamos o caso daquele que é condenado criminalmente, os seus direitos políticos ficarão suspensos. Condenação transitada em julgado, né? Fica com seus direitos suspensos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação. Esse seria um exemplo de suspensão de direitos. Então, essas 5 penas, vejam, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos, são as 5 penas permitidas. Agora vamos às 5 penas proibidas. Veja lá, ó. Inciso 47, não haverá penas. E logo a primeira que aparece é a pena de morte. Ó, não haverá pena de morte, mas veja que tem um salvo do lado. Cuidado. Tem sim uma hipótese de pena de morte autorizada na Constituição. Qual é a hipótese? Em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, nós teremos o artigo 84, inciso 19. Esse artigo 84, 19, ele apenas diz que cabe ao presidente da República declarar a guerra. Só isso. Então, uma vez declarada a guerra no país, guerra estrangeira, né? E aí, a depender de crimes que forem praticados durante esse período, é possível que uma das penas que venha a ser aplicada seja a pena de morte, cujo procedimento está na legislação militar, penal militar. Só a título de curiosidade, tá? A execução dessa pena é feita por fuzilamento. Tem todo um passo a passo lá na legislação penal militar. Então, cuidado se numa prova disser assim: em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese, haverá pena de morte no Brasil. Está errada essa assertiva. Tem sim uma hipótese, que é qual? Guerra declarada. A regra é não ter, mas tem uma exceção. Depois, o que mais não pode? Pena de caráter perpétuo. No Brasil, no máximo 30 anos. Não pode ter pena perpétua. Não pode ter pena de trabalhos forçados. Né? Há vários exemplos, por exemplo, na Rússia, né? Pessoas que na época eram encaminhadas, por exemplo, como punição, lá para a Sibéria, né? Naquela região muito fria, muito gelada. Então há vários relatos, há obras, há livros. O Arquipélago Gulag, por exemplo, apenas para recomendar uma obra, trata justamente de uma pessoa que foi para um desses campos aí, né, de trabalhos forçados na Sibéria naquela ocasião, e é bastante interessante a obra, tá? Arquipélago Gulag. Então, no Brasil não se admite penas de trabalhos forçados. Não se admite no Brasil pena de banimento, que seria expulsão de um nacional, não pode. E também não se admite penas cruéis. No Brasil, essas 5 penas, morte, pena de morte em guerra, em regra, não pode. Perpétua não pode. Trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Vejam, aparentemente simples, mas toma cuidado aí na hora de resolver uma questão, que aí o examinador pode querer dar uma complicada, mas a princípio não é nada muito sofisticado não. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.